Oi, gente, boa noite. Graça e paz, eu sou o Rogério, tudo bem? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Novo Testamento, ajuda aí o seu irmão aí se ele tiver com dificuldade. Efésios capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Vamos fechar os olhos, por favor, vamos orar a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por estarmos aqui, Senhor, obrigado pela vida, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para sermos alimentados, fortalecidos e edificados em Cristo Jesus. Pai, que o Senhor abra os nossos corações, prepare, Senhor, o nosso terreno, para que essa palavra realmente caia em terra boa, sejamos transformados, Pai, possamos sair daqui, Senhor, mais cheios das tuas verdades, que tudo isso faça muito sentido em nossa vida. E eu diminua para que o Senhor cresça na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou ter o passador aqui, gente? Legal. Pessoal, estamos começando então uma nova série, Plenitude de Vida. Vocês viram aí? Quem quer ter plenitude de vida, uma vida cheia, uma vida satisfeita, uma vida completa, uma vida realizada? Quem quer ter? Levanta a mão aí. Só isso? Então o resto não precisa ouvir essa série de mensagem, porque ou você já está na perfeição da vida plena, ou você não está muito interessado nesse assunto. Mas quem está, continue conosco nessa série. Nós vamos estudar a carta de Paulo aos Efésios, e ela é uma carta tremenda, é uma carta poderosa. Ela é uma carta onde nós vemos o quanto Deus se manifestou na vida daquela cidade. Se vocês lerem lá em Atos capítulo 19, vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Paulo chega lá com os irmãos para pregar a palavra de Deus e levar o evangelho, e a cidade é totalmente transformada. A cidade entra num alvoroço, porque aquelas verdades começam a entrar no coração das pessoas. E as pessoas que eram pagãs, as pessoas que serviam a ídolos, as pessoas que iam para templos pagãos, elas começam a mudar a sua visão. Elas começam a deixar de frequentar aquilo. E aquilo traz um impacto econômico para aquela cidade. Tanto é que o pessoal que vivia daquele comércio religioso se organiza para expulsar os cristãos de lá, porque estava entrando em declínio o retorno financeiro da venda dos santinhos lá da cidade. Então nós vamos ver o quanto o evangelho pode impactar uma cidade. Foi a cidade que talvez Paulo mais investiu tempo. Ele ficou 3 anos ali, não só pregando nas ruas e na sinagoga, mas também ensinando na escola. Talvez ali tenha sido o primeiro seminário teológico cristão da história, ali na escola de Tirano. Então nós vamos ver o impacto que isso causou. Por isso que essa carta ela é tão profunda, por isso que essa carta ela é tão espiritual. É uma carta realmente que vai trazer para nós bases muito sólidas do Evangelho. Antes de nós entrarmos então no texto, eu trouxe aqui um mapa aqui para vocês entenderem aonde está Éfeso. Ele está aqui, acho que não dá para ver, né? Mas ela fica aqui, ela estava, né? Agora é a atual Turquia aqui, ó. Mas ela fica no caminho da Ásia, que está aqui, com a Europa, né? Então, e na África também, o norte. Então, aqui pelo Mediterrâneo passava grande circulação de navios mercantes, né? Então, era uma cidade com um porto
pujante, muito forte, e era uma cidade muito rica. Essa cidade, na época, ela era a capital da Ásia Menor. Toda essa região aqui era a cidade mais importante. Estava entre as 5 maiores cidades do Império Romano, com 250 mil habitantes. Isso, para a época, era um estrondo, né? Roma estava mais ou menos com 1 milhão, que era a capital do mundo, e Éfeso era muito importante. Eu trouxe uma foto aqui do teatro público. Essa é uma foto atual, tá? Isso aqui são as ruínas aí, até bem conservadas aí do teatro público, está lá na Turquia, e tinha capacidade para 25 mil pessoas. Né? 10% da população da cidade cabia aqui. Então não é pouco, não. Era uma cidade muito forte nas artes. E aqui está o templo de Ártemis, né? Em grego, ou Diana em romano, né? E aí eles tinham um templo gigante. Aqui é só uma foto ilustrativa, né? Era o maior templo religioso da época, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, e ele só tinha 127 colunas de 20 metros de altura. Imaginem o tamanho desse colosso. E era aqui que vinha os fiéis de toda a região para adorar, e por isso tinha um comércio tão forte ali religioso. Eu também trouxe aqui a foto de uma fachada da Biblioteca de Celsus. Essa fachada foi restaurada na década de 60 e que continha 12 mil pergaminhos, para vocês terem uma ideia do quanto essa cidade tinha uma cultura forte, né? E essa biblioteca, ela era a rival lá, praticamente, da Biblioteca de Alexandria, que era a maior do mundo na época. Então, muito bem. Então, nós estamos falando dessa cidade de Éfeso. Nós vamos ler essa carta agora no capítulo 2. Vamos lá para o capítulo 2 e depois a gente volta para o 1 para entender o 2. Capítulo 2, a partir do versículo 1, eu vou projetar aqui na NVI, mas vocês podem acompanhar aí também. Esse texto diz assim, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, esses 3 primeiros versículos do capítulo 2 mostram a doença da humanidade, a desobediência e a rebelião contra Deus. Isso começou lá em Adão e veio acompanhando todas as gerações ao longo da história até os dias de hoje. Nós não estamos imunes dessa doença. Essa doença, ela ainda continua alcançando a humanidade, né? Os povos, as culturas. E isso nos mostra, então, que essa doença nos matou. Espiritualmente, Deus disse lá para Adão, né, que se Adão comesse daquele fruto, ele morreria. E realmente ele morreu espiritualmente. O seu relacionamento com Deus foi quebrado. Ele foi expulso do lugar onde eles habitavam juntos, né? E daí para cá nós vimos toda uma consequência trágica dessa decisão humana. Os homens fazem isso hoje ainda? Fazem. Todas as vezes que decidem viver sozinhos, independentes de Deus, na sua autonomia, ou seja, na sua própria lei, né? Não se rendendo a Deus e ao seu Criador, essas pessoas estão em rebelião àquele que os criou. Deus nos fez para termos um relacionamento profundo, poderoso, de intimidade com Ele. E o ser humano que quer viver sozinho e tirar Deus da jogada, ele está em rebelião e ele está morto nas suas transgressões e pecados. Muito bem, mas o texto não acaba aí. Graças a Deus,
continua assim, olha, todavia há uma saída, há uma cura, né? Há um remédio para essa doença. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida. Uau! Então, no versículo 1, nós estávamos mortos. E no versículo 5, nós recebemos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, porque pela graça vocês são salvos. Eu ressaltei muito isso de manhã aqui, o preço do nosso remédio, da nossa cura. Pergunta que eu fiz de manhã, vou repetir hoje. Quanto você pagaria por um remédio que curaria o seu filho de uma doença terminal? Ou o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua esposa, ou o seu marido? Você recebeu um diagnóstico e essa pessoa que você mais ama vai morrer em uma semana, mas você descobre um remédio milagroso, uma única dose e essa pessoa é curada. Quanto você pagaria por isso? Quanto? R$10? É muito ou é pouco? É pouco, né? R$100? R$1.000? Você venderia o seu carro, você venderia a sua casa. Você faria o que tivesse que fazer, você daria tudo para ter essa pessoa do teu lado. Porque você trabalharia de novo e conquistaria outras coisas, mas se aquela pessoa morresse, ela não teria volta. Então você daria tudo. Mas Jesus fez isso por nós de graça. Pela graça vocês são salvos. Então o remédio e a cura em Cristo Jesus foi dado a nós de graça. Não nos custa nada. Isso é para nós glorificarmos a Deus ou não? Então dê uma palavra de gratidão a Deus aí. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus por isso. Nós estávamos mortos, Deus nos salvou, nos deu vida em Cristo Jesus e não cobrou nada de graça. Muito bem. Versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo. Mas para que Ele nos ressuscitou com Cristo? Essa vida que Ele nos deu, aonde agora nós vamos viver? Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Deus não só nos cura, Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele nos dá vida e nos projeta e nos coloca e muda o nosso patamar de mortos-vivos que estávamos aqui cambaleando, vivendo sem Deus. Agora Ele nos coloca nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Aonde você acha que você tem vivido, meu querido? Por onde você acha que você tem andado? Você tem dimensão que você está espiritualmente ligado com Deus e com Cristo nas regiões celestiais? Se você tiver essa dimensão forte no seu coração, você vai começar a entender que o mundo espiritual, ele tem que ter primazia sobre a nossa vida terrena. Porque nós somos seres espirituais de passagem na terra. Vocês entendem isso? Então, porque nós estamos nos lugares celestiais com Cristo Jesus, a nossa mente agora é transformada. E o mundo espiritual tem muito mais força sobre nós do que os fatos e acontecimentos que acontecem ao nosso redor. Muito bem, o versículo 8 fala o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos.
O que é que Deus preparou para nós de antemão? Olha lá o texto. As boas obras. As boas obras foram preparadas por Deus para que nós praticássemos. Por quê? Porque somos criação de Deus. Então, porque nós somos criação de Deus, o resultado disso é que nós praticamos boas obras. Então, as boas obras seguem os que creem. Ok? Não é como alguns pensam que as boas obras nos levam até Deus. Nada que você vai fazer vai te levar até Deus. As boas obras que você fizer, tudo que você achar correto que você faz, tudo que você acha que você merece um elogio, olha, eu nunca peguei dinheiro de ninguém, eu sou uma pessoa correta, eu não traio a minha esposa, tudo isso é muito lindo. Eu ajudo o necessitado, isso é isso que Deus quer de você mesmo. Mas não é isso que te leva para o céu, não é isso que te salva. Esse não é o nosso passaporte. Esse é o resultado daquilo que Deus já fez por nós. Então nós não podemos colocar nas nossas obras a força que elas não têm. Então nós precisamos entender isso. Não é o meu esforço humano que vai me levar a Deus, mas foi o esforço de Deus que me fez chegar a Ele. E porque eu estou ligado nele, as boas obras são o resultado desse meu relacionamento com Ele. Ok? Muito bem. Entendendo isso, nós vamos lá para o capítulo 1. E o capítulo 1 vai nos dar muitas informações preciosas de como viver essa nova vida com Cristo Jesus, que nós lemos agora do capítulo 2. E ele começa os 3 primeiros versículos que eu trouxe aqui, com a ênfase no Pai nos elegendo. Olha que tremendo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou. Olha que coisa linda. Em amor nos predestinou. Para quê? Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Que texto! Conforme o bom propósito da sua vontade. Para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quem é o amado? Jesus Cristo. É neste amado que nós temos esta eleição do Pai. Ele nos escolheu antes do homem cair, antes da criação. Antes de tudo, Deus já na sua presciência, Ele já sabia tudo o que iria acontecer. Cristo já estava determinado que Ele iria se entregar. A igreja já estava marcada para receber essa escolha de Deus como filhos amados, adotados como filhos. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como você acha que é a sua relação com Deus? Não precisa responder, só pense. Como eu me vejo com Deus? Quem Deus é para mim? Será que eu vejo Deus como um rei governando sobre o universo e eu sou mais um aqui dos seus súditos? Será que é só isso? É isso, mas será que é só isso? Deus é o Senhor de todas as coisas e eu sou apenas um servo aqui. É isso, mas será que eu sou só isso? Deus é um Deus distante, é o arquiteto do universo, Ele está aí construindo todas as coisas, muito ocupado para ouvir a minha oração. Eu não consigo ter um relacionamento pessoal com esse Deus. Talvez seja o seu caso. Talvez você pensa num Deus muito emotivo, talvez você pensa num Deus mais fraco, talvez você pensa num Deus tirano, num Deus que está procurando te punir, está olhando todos os dias, procurando em você uma falha,
para jogar sobre você um raio. Talvez essa seja a visão que você tenha de Deus. Qual é a visão que você tem de Deus? Porque a visão bíblica que você deveria ter de Deus é esta aqui, ó. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. E quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, aí tudo muda. Porque aí o meu relacionamento com Ele agora vai ser chamá-lo de papai. Aí eu não vou mais me preocupar em chegar diante dele com pompas ou com rituais, porque eu não estou chegando diante do rei, mas eu estou chegando diante do meu pai. E diante do seu pai você não tem cerimônias. Diante do seu pai você pede tudo o que você precisa. Diante do seu pai você coloca a sua cabeça no ombro e chora. Com o seu pai você sabe que ainda que ele te dê uma bronca, ele vai te ajudar. Mas talvez você não tenha um relacionamento desse com o seu pai terreno. Pode ser que você não tenha. Talvez você não tenha pai. Talvez o seu pai até nem quis te criar. Isso acontece. Com os pais terrenos acontece, mas não com o espiritual. Com o Pai das luzes, com o Senhor que nós amamos, aquele que nos criou, não há falha nessa criação. Deus está sempre com os braços estendidos. Diz a palavra do Senhor que Ele está com os olhos abertos, né? Que os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Que Ele está sempre pronto para nos ajudar. É este Pai amoroso que entregou o seu Filho para te salvar. É este Pai que nós amamos. É este relacionamento que nós precisamos buscar nele. E quando nós entendemos essa identidade com Deus, nós não vivemos uma vida miserável mais. Nós não vivemos uma vida de cabeça baixa, pensando em agradar as pessoas, ou achando e se preocupando com a minha reputação, porque eu quero que as pessoas me olhem bem, e eu quero ser aceito pelo grupo. Não, quando você entende que você é filho de Deus, você foi inserido nessa família, e o seu pai está sempre te amando, você não tem mais essa preocupação, essa carência afetiva, emocional, de querer agradar os outros. Você vai ser você mesmo, porque você sabe que Deus, o que te ama, este sim, tem um relacionamento contigo tremendo, e Ele tem a melhor imagem que você precisaria ter dele. Ele olha para você e te vê como um filho amado. Ok? O texto continua, além do Pai elegendo, o Filho redimindo. Olha os versículos 7 e 8. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então, no Filho nós temos a redenção. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Qual é este bom propósito? Qual é este mistério da sua vontade que foi revelado? Está no versículo 10. De fazer convergir em Cristo todas as coisas, seja no céu, seja na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, tudo será convertido a Cristo. Esse é o grande propósito de Deus para a humanidade. Com o pecado de Adão, toda a humanidade e toda a criação caíram. Por isso o remédio precisa ser amplo, o remédio precisa ser profundo, o remédio precisa ter eficácia. Então ele precisa alcançar todas as coisas. E somente Cristo, o próprio Deus, poderia restaurar aquilo que ele criou e nós destruímos. Por isso Jesus, então,
o foco de todo esse mistério da vontade de Deus é fazer com que todas as coisas sejam convertidas em Cristo. Que haja conversão a Ele. Que possamos fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, tudo estará debaixo do seu poder, da sua autoridade, do seu comando. Olha que vontade tremenda de Deus. Muito bem, versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E olha a finalidade de tudo isso. A finalidade de nós sermos eleitos pelo Pai e redimidos pelo Filho, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Pausa aí. Irmão, pergunta e resposta dentro do seu coração, da sua mente. Como você tem vivido? Será que nós temos vivido para o louvor da glória de Deus? Ou será que nós temos vivido para o nosso próprio louvor? Louvor e glória, né? É você elogiar alguém, é você dar destaque, é você dar prioridade, é você fazer um reconhecimento. Louvor para a glória de quem nós estamos vivendo? Será que aquilo que eu faço no meu dia a dia glorifica a Deus ou a mim? Quando as pessoas olham para a minha vida, olham para como eu manifesto os meus valores, os meus relacionamentos, olha para a minha vida profissional, olha para a minha vida de cidadão, olha para a minha vida de aluno na escola e na faculdade, olha para a minha vida de filho, marido, pai, a minha vida familiar. Olha para a minha vida dentro da minha vizinhança, da minha comunidade, eu como vizinho. O que as pessoas veem? Elas glorificam a Deus porque eu estou ajudando, colaborando, contribuindo, abençoando, perdoando, amando, incentivando, fortalecendo as pessoas como cristão, representando os valores do reino de Deus nessa terra, e assim eu glorifico a Deus. Ou eu estou agindo como todos os outros sem Deus agem? Apesar de vir para a igreja, apesar de conhecer algumas coisas que o pastor fala aqui, apesar que de vez em quando eu vou na escola dominical e eu cresci na igreja, mas como é a minha vida na prática? É isso que nós precisamos nos perguntar todos os dias. Essa decisão que eu vou tomar. Eu vou perdoar ou eu vou querer me vingar? Isso vai ser para a glória de Deus ou não? E se não for para a glória de Deus, vai ser para a vergonha dele. Nós não temos meio termo. Ou nós estamos glorificando a Deus com as nossas vidas, implantando os valores do reino de Deus entre nós, ou nós estamos envergonhando a Deus, dizendo que somos cristãos, mas sem viver os valores de Cristo em nós. E aí é para você pensar, e eu também. Todos os dias nós precisamos pensar nisso. A cada decisão que você for tomar, a cada situação que você, a cada conflito, a cada problema, a cada obstáculo na vida, como eu vou reagir? Eu vou glorificar a Deus ou eu vou envergonhá-lo? Versículo 13 e o 14, nós já entendemos que nós fomos eleitos no Pai, redimidos no Filho e agora nós somos selados no Espírito. Gente, que coisa tremenda! Olha a trindade aqui poderosa em nossas vidas. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando você é selado com o Espírito Santo da promessa? Quando? Quando você ouve e crê na palavra da verdade. É neste momento, no momento que você entende
o plano de redenção de Deus para a sua vida. No momento que você se rende ao Senhor e diz: Deus, eu não vou caminhar mais com as minhas próprias pernas. Eu preciso que o Senhor me direcione. É o Senhor agora que vai comandar a minha vida. Eu vou me render a Ti. Quando você entende isso e se rende ao Senhor e crê nesta palavra da verdade, o Evangelho te salva e o Espírito Santo te sela. É algo automático. É assim que funciona. Este Espírito Santo também é a garantia da nossa herança. Até quando? Até a redenção daqueles que pertencem a Deus. De novo, para o louvor da sua glória. Então, para a gente entender essa figura de selo e de garantia, nós precisamos entender um pouquinho essas duas palavras. O selo, ele era usado para marcar as coisas que eram de alguém. Então, por exemplo, um senhor de terras, ele selava o seu gado, ele selava os seus escravos. Ali tinha uma marca, ali tinha um proprietário, tinha um dono. Um rei usava um anel de selo e ele selava o documento. Com aquele selo, aquele documento era verdadeiro. Ele era do próprio rei ou daquele senhor. Então, quando nós somos comparados, ou aliás, o Espírito Santo é comparado ao selo em nós, é porque nós recebemos essa marca. Nós somos propriedade de Deus agora. Meu querido, e se você é propriedade de Deus, o diabo não tem poder sobre a tua vida. E por que muitas vezes nós vemos cristãos abalados com as forças do mal? Por quê? Porque nós vemos cristãos preocupados com mandigas, preocupados com macumbas, preocupados com maldições hereditárias, preocupados com as palavras de maldição, preocupado com trabalhos feitos contra a sua vida, com a retaliação de Satanás. Isso tudo existe? Existe. Eu não estou negando aqui o mundo espiritual, nem o poder das trevas. Ele é real, mas ele não tem mais poder sobre os filhos de Deus, porque nós somos selados pelo Espírito e propriedade de Deus. E você acha que Deus permitiria que os seus filhos, selados pelo Espírito dele, fossem atacados pelo diabo? A não ser que seja um propósito de Deus. Nós vemos isso lá na história de Jó, é um grande exemplo para nós. Então, se Deus tem um propósito nisso, se Deus tem uma situação que vai nos provar para nos aprovar depois, é para isso que nós somos provados por Deus. O diabo nos tenta para a queda, Deus nos prova para a vitória. Então, quando Deus permite uma situação que você está sendo provado, é porque Ele sabe que aquilo você pode suportar. Isso diz a palavra. Nós não somos tentados além do que podemos suportar. Então, Deus nos dá na medida certa que nós podemos resistir. Isso vai nos dar, então, força. Isso vai nos dar entendimento. Vai servir de aprendizado. Nós precisamos entender isso. O diabo não tem poder sobre a tua vida. E o que vier sobre você, Deus permitiu para que você aprendesse alguma coisa nova. Ok? Muito bem. E a garantia? A garantia, essa palavra no original é como se fosse um anel de noivado. Essa garantia da nossa herança significa o seguinte: nós, como igreja do Senhor, estamos em noivado com Jesus Cristo. Existe essa metáfora bíblica, aonde ele está aguardando a sua noiva para o grande casamento. Nós, igreja do Senhor, somos a noiva. Jesus é o noivo. O Espírito Santo é o anel. É o anel de compromisso que nós temos com Ele. Olha que coisa linda. Quando nós entendemos isso, que nós somos selados pelo Espírito
que temos a garantia dessa herança, meu amigo, meu irmão, nada vai roubar mais a nossa alegria. Quando nós entendemos que nós somos eleitos em Deus, Pai, redimidos no Filho e selados no Espírito, meu irmão, nada segura a igreja do Senhor. Nós vivemos de glória em glória, de vitória em vitória, porque o Senhor é conosco. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então, Paulo aqui está fazendo uma constatação. Olha, eu ouvi que vocês têm fé, têm uma fé genuína, uma fé prática, que resulta no amor que vocês demonstram para com todos os santos. Vocês não têm uma fé só de falar, vocês têm uma fé de agir. Então, vocês creem em Deus, e porque vocês creem em Deus, vocês amam o próximo. Esse é o projeto. Não adianta nós dizermos que nós acreditamos em Deus, mas nós não olhamos para o próximo, para a necessidade das pessoas que estão ao nosso lado. Quando nós cremos em Deus, este amor de Deus nos constrange a amar o nosso próximo, a alcançar o necessitado. Era isso que os efésios tinham. Mas mesmo assim, olha só, Paulo vai dar graças por isso, mas vai orar por eles. Olha só, e ele vai fazer 3 pedidos. Vamos dizer que Deus aparecesse para você aqui hoje e falasse assim: filho, faça para mim 3 pedidos. O que você pediria? Olha só, hein? O Todo-Poderoso pede para mim, filho, 3 coisas que eu te dou. O que você pediria? Talvez alguns pediriam alguma coisa material. Talvez. Eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu quero uma casa na praia, eu quero uma chacrinha para minha aposentadoria no meio do mato. Olha que gostoso, né, João? Delícia. Lá ouvindo os passarinhos, tal. Quero uma casa num condomínio com piscina. Eu quero. Talvez você pedisse isso. Talvez você está com uma situação aí de enfermidade na família. Um dos pedidos ia ser por cura por alguém, né? Talvez você fosse pedir a resposta de Salomão, né? Eu quero sabedoria para discernir todas as coisas, e comandar esse povo, e liderar esse povo aqui com o temor de Deus. Um pedido. O que você pediria a Deus? Vamos ver o que Paulo pediu aos Efésios. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, Paulo se concentrou nas questões espirituais, né? Paulo falou assim: essa galera tem fé, essa galera tem amor, está praticando tudo isso, mas eles precisam ter um espírito de sabedoria e de revelação para não serem enganados, para não serem iludidos, para não perderem o seu foco, para terem sempre o discernimento espiritual por onde andar, o que fazer, por onde agir, que decisão tomar. Isso é importante, porque nós vemos e muitos cristãos tomando decisões erradas ao longo da vida. Ele também pede: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então ele vai pedir aqui para que nós tomemos posse da nossa herança através de um coração iluminado. Ou seja, se nós tivermos trevas dentro de nós, nós não vamos entender isso. Se nós estivermos com o nosso coração pecaminoso, buscando as coisas
da humanidade, do homem, do eu, do egoísmo, do prazer por prazer. Né? Eu quero isso, eu quero aquilo, a ambição, o egoísmo. Essas coisas nos desvirtuam. Nosso coração é enganoso. Mas quando o Senhor nos ilumina para conhecer a esperança, nós então entendemos a gloriosa herança dele nos santos. E o que é essa herança, meu querido? Essa herança é que nós somos chamados, comprados, redimidos para uma vida plena. É a plenitude de vida, que não estará apenas lá no céu, um dia, num futuro distante, a 1000 galáxias de distância, anos-luz. Esta vida plena Deus já nos deu hoje, através do Espírito Santo de Deus. Claro que muita coisa ainda vai acontecer. Algumas coisas vão ser renovadas, né? Diz que o nosso corpo corruptível será transformado. Esse aí é o processo da glorificação. Muita água vai passar embaixo dessa ponte, mas hoje nós já temos e já vivemos a herança de Deus, a herança dos santos, porque nós já somos filhos. Se nós já somos filhos, nós já participamos do testamento. Testamento de quem? De Cristo. Quando Ele foi para a cruz, Ele nos levou e nos transportou para todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É essa a herança dos santos, e nós já vivemos ela. Então nós não podemos viver uma vida de qualquer jeito. Nós não podemos viver uma vida de cristão sempre reclamando de tudo. Nós não podemos viver uma vida de um cristão com uma visão pessimista, achando que o amanhã vai ser pior, achando que eu não vou conseguir, achando que Deus não vai me dar vitória, achando que a minha família nunca vai ser salva, achando que aquela situação nunca vai ser resolvida, que aquelas pessoas nunca vão se entender, que nunca haverá perdão no relacionamento, que o meu filho nunca vai voltar, que as pessoas não vão ser libertas das drogas. E a gente vai colocando um monte de obstáculos. E a gente não para pensar do poder de Deus que está em nossas vidas, porque nós já temos a herança dele nos santos. E aí ele acaba com o último pedido para que nós tomemos posse do seu poder, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Meu irmão, você toma posse desse poder que Deus te deu. Você tem noção do que é viver uma vida sendo um ser espiritual, cheio da presença de Deus? Você tem orado e buscado de Deus esse poder, meu irmão? Você tem buscado em Deus para que Ele manifeste os seus milagres na tua vida, para que Ele aumente a tua fé, para que Ele te tire da tristeza, para que Ele te dê mais ânimo e mais coragem, mais força para caminhar nessa vida, mais expectativa, mais visão de Deus para as situações. Isso tudo é um grande desafio para nós. Nós precisamos pensar em tudo isso. O pastor aqui falou de uma semana, 10 dias, na verdade, que nós vamos ter de jejum aqui. Faça um compromisso, um desafio com Deus. O jejum não é para você fazer pedidos específicos. Eu vou jejuar para ter uma promoção na minha empresa. O jejum não é para isso, ele não é místico, né? Se nós formos ver o jejum bíblico é quando nós nos rendemos diante do Senhor. Quando as pessoas perguntaram para Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? E os de João Batista diziam, mas por que vão jejuar, sendo que eu ainda estou com eles? Mas quando eu for, eles vão jejuar, porque eles vão ter saudade de mim. Eles vão ficar orando para que eu volte. Eles vão buscar cada vez mais relacionamento comigo. É por isso que nós jejuamos, para ter mais intimidade com Deus, para buscar mais a Deus. Quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio e eles foram perguntar para Jesus, ele falou, não, mas esse demônio não sai, a não ser com uma vida de jejum e de oração. E o que é isso?
é realmente uma vida que manifeste a intimidade com Deus. Então o jejum não é algo místico que você vai abrir uma chave, que você vai destravar algo. Não é isso. É você se aproximar de Deus. E quando você se aproxima de Deus, Ele vai te revelando coisas espirituais. Você vai começando a entender coisas novas. Os seus olhos são abertos, o seu coração é transformado, os seus valores são fortalecidos. A sua fé é aumentada. Quando você está próximo e íntimo com Deus, você começa a ver a vida diferente. É isso que Deus espera de nós. Que a gente o busque com todo o coração. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas essas verdades. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes estamos tão longe do Teu projeto, Pai. Não estamos vivendo uma vida plena. Não estamos vivendo uma vida de plenitude, de completude, de satisfação, de contentamento em Cristo. E aí reclamamos, murmuramos. Senhor, nos perdoa. Nos ajuda, Pai, a Te buscar de um coração contrito, quebrantado. Nos ajuda, Senhor, a entender o valor dessas verdades em nossas vidas. Pai, eu lhe peço pela Tua igreja, Senhor. Fortalece os meus irmãos, Pai. Eu te peço, Senhor, pelos que estão fracos. Eu te peço, Senhor, pelos que estão sem fé, com pouca fé, duvidando de tudo, Senhor, sem força para viver, sem ânimo. Pai, os ajude a entender que o Senhor os ama. Ajude o Senhor a entender que eles são filhos amados, que eles são eleitos por Ti, que eles são redimidos por Teu Filho, que eles são selados pelo Teu Espírito, que eles agora são adotados como filhos, fazem parte da herança, fazem parte da família de Deus, que eles são especiais, que eles são preciosos, que eles têm uma grande missão nessa terra, é a Tua missão, de Te representar, de ser cópias de Cristo aqui. Senhor, nos ajuda a olhar com os olhos espirituais, a projetar coisas novas, coisas grandes, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, tremendo, maravilhoso. O Senhor não tem limites para agir. E nós, muitas vezes, colocamos o Senhor em limites tão pequenos, Pai. Nos perdoa. Abre, Senhor, expande a nossa visão, Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nos dá, Pai, entendimento, Senhor, do poder que o Senhor nos deu para vivermos uma vida transformada em Cristo Jesus. E com certeza as pessoas que estão ao nosso lado vão ter curiosidade, vão ter atração, vão ficar sedentas desta plenitude de vida na vida delas. Em nome de Jesus, Pai, eu lhe peço pelos meus irmãos e por toda a Tua igreja. Amém, Senhor.